Fala galera, boa noite. E aí, boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Isso eu tava falando agora, pô. E aí galera, começamos exatamente no horário hoje. Vou esperar o pessoal ir entrando mais um pouquinho pra gente começar. Tu tá ouvindo latir de cachorro aí, Pedro? Tô. Tá. Eu acho que meu cachorro entrou, calma aí. Tá bom. Galera, pra quem não sabe, Álvaro cria uns 5 pitbulls gigantes em casa. Espera só mais um pouquinho pra galerinha entrando e a gente começa. Pessoal, até um aviso, a live que a gente fez na terça-feira, que foi pelo Instagram de Álvaro, e não ficou salvo no Instagram da mentoria, vai ser postada, tá certo? No IGTV, próxima semana. Próxima semana a gente vai postar todas as lives que rolaram essa semana. Todas as lives que a Exatamente. gente gravou essa semana serão postadas semana que vem, tá bom? No IGTV da mentoria. E aí, Alvin, vamos começando então? Vamos. Pronto, então vamos lá. Galera, a gente tem primeiramente um aviso para dar sobre o sorteio. Quem segue a mentoria estava acompanhando. Nosso sorteio seria hoje, certo? Mas como a gente comunicou lá no Instagram, a gente vai fazer, fazer uma premiação aí para a galera que participou e para quem segue a gente lá no perfil no domingo, certo? Então, com isso, a gente vai deixar para sortear também o ganhador das 2 bolsas integrais da mentoria e da bolsa do Marca Texto, tudo no domingo, tá certo? E aí, quem tiver aí acompanhando ao longo do final de semana vai ver qual é esse presente que a gente vai dar no domingo para vocês, totalmente gratuito e que realmente a gente acredita que vai somar na preparação. Vai ser super simples e durante o final de semana a gente explica como é que vai ser isso, tá bom? Então, quem não foi ainda lá no perfil, quem não comentou ainda, não marcou os amigos ou não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vai lá, aproveita que até domingo vai estar rolando, certo? E assim, primeiramente, muito obrigado a quem já participou, né? Álvaro, a gente tá com mais de 1.200 comentários na postagem de sorteio. Tipo, absurdo, absurdo, absurdo. Perfeito. Não esperava nunca. E assim, a gente tem que agradecer a vocês, né? Que vão marcando os amigos e mais gente vem para marcar, então é isso. A gente realmente Passamos dos 1.000 inscritos, né, no Instagram também. exatamente. Já passamos os 1.000 seguidores no Instagram, acho que foram mais de 150 seguidores em uma semana. Então é isso. A gente vai dar um presente muito bom para quem
mandar lá no domingo, porque realmente a gente recebeu um apoio muito grande essa semana de vocês. Então vamos lá, começar a live de hoje, que tem um tema muito importante. Se trata da rotina de estudos, né? Eu acho que quem tem um estudo, quem não montou ainda uma rotina daquelas que a gente monta e usa por 2 semanas e joga fora, não está se preparando para Enem. Porque todo mundo já fez isso e sabe o que é isso, né? Assim, você montar uma rotina na maior esperança de agora ter uma base para seguir. Aí quando você começa, na primeira semana é um saco, você não tem tempo de nada. Na segunda semana você desiste, você não aguenta mais e deixa de lado. E isso é muito, muito normal. A gente já passou por isso e a gente sabe o quanto uma rotina sabe ser estressante quando é mal montada. E, infelizmente, na prática, a maior parte dos horários de estudos que a gente vê sendo montados por aí são exatamente assim. A gente recebe muito aluno com horário de estudos já montado. Para organizar o horário, mas não tem que organizar, não. Tem que fazer outro, realmente. Porque fica um horário muito, muito desgastante para ele. Quer falar alguma coisa aí, Álvaro? Não, é isso. Esse vai ser o tema dessa live casa muito bem com o tema da live passada, né? Que a gente falou sobre metodologia. E a rotina vai ser o lugar que você vai empregar essa metodologia, né? A rotina vai cuidar dos seus horários de estudo, vai cuidar de todo o seu cronograma anual. E eu queria dar uma introdução aqui para dizer o seguinte: o sonho da maioria de vocês, né, de todos nós, é entrar na faculdade, entrar na Universidade Federal principalmente. E todo sonho, como esse, que é um sonho extremamente alcançável, deve ser tratado como uma meta. E toda meta requer diversos objetivos, diversos pontos a serem seguidos para alcançar esse objetivo, né? Então, tratando o sonho como uma meta, esse objetivo, esse lugar, esse sonho se torna bem mais fácil, digamos assim, de ser alcançado. Então, tratar dessa forma facilita esse resultado. Então, vocês têm que perceber que a meta final, que é passar na UFRN, ela é composta por diversas etapas, né? Uma meta anual, uma meta semanal, uma meta mensal e uma meta diária. E a rotina é a consolidação de todas essas pequenas metas. Então, se todo dia você cumprir uma meta diferente, sem ligar para os outros dias, você viver dia após dia, cumprindo a meta respectiva daquele dia, você sabe com certeza que no final você terá cumprido toda essa meta maior, né? Essa meta geral, como é que eu posso dizer? Né? Essa meta geral e o sonho com certeza vai ser alcançado, né? Exatamente. O que a Álvaro falou aí é o que a gente sempre fala, né? A questão dos juros compostos aplicados ao seu dia a dia. Você vai fazendo bem feito devagarinho, mas todo dia, no fim do ano não tem jeito. Você vai estar muito preparado para isso, certo? E aí, vamos lá, galera. Toca nos pontos que a gente quer passar para vocês, para então mandar essa mensagem e explicar direitinho como você organiza uma rotina adequada para um ano de Enem. Porque o maior problema que a gente vê é esse, rotinas que não são alinhadas com a realidade de você ter que estudar 9, 8 meses do ano direto, com uma quantidade gigante de conteúdo, e que, claro, acaba tornando o seu estudo algo pouquíssimo produtivo, porque você está sempre estressado por não estar conseguindo botar aquilo em prática, e vai carregando aquele peso nas costas e diminuindo cada vez mais sua produtividade. Tá certo? Então vamos lá. A gente quer começar explicando como a gente sempre gosta de trabalhar. De maneira simples, explicando de uma maneira que você entenda sem grandes esforços. A gente vê muito por aí o pessoal que faz esse trabalho de assessoria para Enem, criando as nomenclaturas e falando uns nomes diferentes. E assim, querendo criar um conteúdo que precisa, sabe? Você tem que só ver a sua realidade e aplicar coisas fáceis para você. Fetichizando algo que é totalmente pragmático, né? Exatamente, exatamente. Então a nossa meta aqui é exatamente essa. Fazer isso ser o mais simples possível para vocês, tá certo? E aí vamos lá, por que tem uma rotina, né? A rotina basicamente vai garantir que você vai deixar de gastar tempo planejando o seu dia, de estar todo dia à noite. E aí, o que eu vou fazer amanhã? Aí acorda e... Peraí, hoje eu vou estudar o que mesmo?
Aí fica, não, mas se eu fosse estudar outra coisa, eu acho que era melhor. Aí você lembra de tudo que você está acumulado, aí fica nessa. Você gasta todo dia uma boa parte da sua energia para estar programando o que você poderia já estar fazendo. E essa é a maior vantagem de você ter uma rotina alinhada. Aqui a energia que você vai deixar de gastar planejando, você vai gastar executando. E aí vai ter todos os benefícios de ser muito mais produtivo e deixar de perder tempo e, claro, acumular matéria. Tá certo? Isso. Ratificando aquilo que eu disse, da meta maior ser composta de várias metas menores, né? Você percebe que cumprindo essa rotina e mantendo esse cronograma diário, você passa a deixar aquela ansiedade que a gente falou da live passada, de cumprir todo o cronograma do Enem, você vai deixando isso de lado. Porque você começa a entender que dia após dia você vai cumprindo um pouquinho daquele cronograma e no final de tudo vai estar tudo pronto, né? Vai estar tudo feito, vai estar tudo visto e muito bem visto, porque você não vai estar se preocupando, como o Pedro disse, do dia seguinte. Você vai acordar na terça-feira, poxa, hoje é o dia de estudar física, eu vou estudar física. Eu não quero saber se amanhã eu vou estudar química, se eu tenho matéria acumulada de química, não importa. Hoje é dia de física, é isso que eu vou focar. Então, você unindo a metodologia com a rotina, você vai ter ganhos aí imensuráveis, né? Você vai otimizar demais o seu conhecimento, a sua prática, a sua teoria. Com certeza. Eu acho que é muito daquilo que a gente falou na live de terça-feira sobre metodologia para a rotina. O que a gente falou sobre metodologia, né? Que o ponto positivo de você usar um simulado como uma chave essencial para a sua rotina de estudos, para a sua metodologia, é porque você tira a responsabilidade de si de escolher quais conteúdos você tem que revisar, já que a revisão é tão importante para lembrar de tanto conteúdo no fim do ano, e você dá essa responsabilidade para o simulado, porque a banca que faz a prova, que vai se virar para escolher as melhores questões dos melhores conteúdos, e você só tem que fazer a prova e corrigir depois, é a mesma coisa com a rotina. Você vai deixar de gastar energia e de sentir você aquela responsabilidade de eu tenho que estudar isso, porque senão eu não vou conseguir dar tempo, com o tempo que eu tenho, terminar o edital do conteúdo. Não. Se você tiver uma rotina organizada, essa responsabilidade não é sua. Você só tem que seguir a rotina. Você não tem que ficar olhando o edital, que muita gente faz, né, quando se prepara e vendo, eita, o professor está nessa aula ainda. Falta isso. Ixi, eu ainda estou naquela aula. Porque está na aula, sei lá, na aula 7 e você ainda está estudando a aula 2. Então, assim, essa é a vantagem de você ter uma rotina que funcione. A responsabilidade agora é com ela. Você cumprindo a rotina, vai funcionar. E aí vem um ponto muito importante. Procure sempre montar uma rotina de estudos com alguém que já esteve na sua realidade. Alguém que conhece o que é estudar um edital inteiro de Enem e por isso vai saber montar uma rotina que funcione para você. E aí a gente vê muitos exemplos aí, né? Mas eu montei com fulaninho, eu montei com o professor tal, professor Y. Galera, o que a gente sempre fala, um professor, ele é um especialista em Enem, sem dúvida nenhuma, mas naquela matéria dele. Ele é especialista em ensinar física, especialista em ensinar matemática, biologia, porque é o que ele faz. O que a gente sempre explica para vocês, e é muito fácil de entender, porque a gente já viu essa realidade, é que a diferença de montar com um professor para montar com alguém que já esteve no seu lugar, é porque o professor não sabe o que é estudar o ano inteiro o edital de todas as matérias. Ele, claro, entende muito de Enem, já ajudou vários alunos, mas ajudou principalmente ensinando a matéria, ensinando como aprender aquela matéria. Agora, a realidade de você passar 8 meses estudando 5 matérias, né, principalmente 5 matérias, para chegar no Enem, tendo uma prova gigante para resolver, é com alguém que já passou por isso. Por isso a gente fala e bate muito nesse martelo. É muito importante você montar horário com o monitor do cursinho, que já passou por isso. A gente, na mentoria, trabalha exatamente nesse sentido, além, claro, dos simulados e correção, para ajudar o aluno com algo que a gente já viveu, porque aí sim você consegue unir o útil ao agradável e ter uma rotina embasada, né, na experiência de alguém que já passou por isso. E, claro, vai saber montar uma rotina muito mais funcional e viável para você, tá certo? E a gente sempre fala isso para tentar abrir a mente de vocês, até os marinheiros de primeira viagem, né? Os primeiros anos de cursinho, ou até mesmo quem ainda está no ensino médio, porque o que se vê nesse período, o que eu vi no ensino médio, o que eu vi na maior parte do meu ano de cursinho, é que quando se recomendava fazer um horário,
Era um horário totalmente segmentado, estratificado, em horas precisas, cronometradas, que eu deveria, em 40 minutos, estudar aquele conteúdo de física, pausar 5 minutos e logo depois começar um estudo de Isso. química, e aí ficava nessa... Então, assim, é bem comum isso aparecer. Pedro, que é quem faz mais horário na mentoria, é o que mais pega isso, né? O que mais presencia pessoas que estão com esse tipo de horário. E assim, esse tipo de horário, além de funcionar, de não funcionar para a maioria das pessoas, são raras exceções que conseguem corresponder positivamente nesse tipo de horário, é um horário extremamente frustrante, porque você vai tentar cumprir ele, não vai conseguir cumprir, então você já se decepciona e vai ter um rendimento muito baixo. Porque é impossível você... minha meta é estudar física em 40 minutos. Acaba... Poxa, é totalmente inviável esse estilo, né? Esse método. Sem dúvida nenhuma. Então, por mais que a organização, a gente sempre fala de uma flexibilidade, de uma possibilidade de mudança, de horários maiores, a divisão em turnos, por mais que a gente utilize uma tabela, não é para ver o horário como algo extremamente rígido. O horário vai ser um guia de metas para serem cumpridas, né? E que podem ser mudadas de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Cada semana é uma semana, cada dia é um dia. Então, ele vai ser um norte, vai ser um clarão para indicar o seu caminho, né? Um caminho mais pragmático, para você não ficar pensando demais sobre aquilo e simplesmente executar, né? Exatamente. E aí qual é o problema, né, Álvaro? Que assim, a gente sempre fala, esse horário muito segmentado e muito estratificado, que você tem um turno. Vamos lá, se você tem a sua tarde aí. Amanhã, né, que geralmente costuma ser maior. Aí você pensa em fazer o quê? De 7h30 às 9h45, você estuda física. Aí, geralmente, a gente vê muito, né? Física 1. Tá bom. Aí dá 15 minutinhos de intervalo, de 10 às 12, você vai estudar, sei lá, biologia. Quando não, humanas, que é o mais normal. A gente vai migrar de uma matéria de raciocínio lógico para uma matéria de humanas. Mais um erro, né? O problema aí é que, assim, não dá para não notar, e se você parar para refletir, não dá para não perceber esse problema. O Enem não é mais assim, que você sai de uma provinha de naturezas para humanas. No meu ano de Enem, no meu último ano, era desse jeito ainda. Mas já faz 3 anos que não é. Aí você vai fazer desse jeito, que você passa 2h30 pensando com raciocínio lógico, e quando você está começando a sentir o peso do Enem, naquela pegada de Enem, que você passa uma tarde inteira só com aquele raciocínio, ou seja, quando você estaria começando a se condicionar para a prova, você vai e muda para outro raciocínio, não faz nenhum sentido, entendeu? Esse ponto ele é muito importante. Você fazer um horário segmentado, como a Álvaro está falando aí, além disso é muito pouco funcional, porque fica um negócio meio robotizado, você tem que, sabe, estudar correndo para terminar a sua meta dentro daquele tempo, e você geralmente não termina, e aí o professor faz o quê? Geralmente bota a outra parte lá no outro dia. Aí você continua no outro momento, fica um negócio meio quebrado. Você não está se condicionando como o Enem quer que você se condicione. Porque esse segundo dia de Enem vai ser 45 questões de naturezas para 45 questões de matemática. Então, são 5 horas, números, assim, sem parar. Aí você pega, para você quebrar o seu turno em uma parte de humanas e uma parte de raciocínio lógico, não funciona. Você está perdendo aquela oportunidade de treinar na realidade do Enem, certo? E aí, Exatamente. acho que é bom da gente falar, né? Você está perdendo com isso, além dessa oportunidade de se condicionar para o Enem, a magia de ter uma rotina. Qual é a melhor parte de ter uma rotina? A rotina gera um hábito. É como a gente falou na live de terça-feira. O seu cérebro é uma coisa extremamente preguiçosa que gosta de economizar energia e fazer o máximo de coisas entendendo o que está fazendo. Para quê? Para evitar uma situação desconfortável onde você não entende o que está acontecendo. É assim, tudo que for dito para o seu cérebro, como é o começo, meio e fim, vai ser preferível. É por isso que é muito fácil você se manter num hábito. Porque você já começou, então seu cérebro já entende o que é que vai acontecer quando você inicia ele. Quem pratica atividade física sabe, não consegue ficar sem. Porque seu cérebro já é acostumado a trabalhar com todos aqueles hormônios liberados pela atividade física. Isso para qualquer área da vida, certo? Se você toma café todo dia, passe um dia sem tomar café para você ver. Você quer de qualquer jeito aquele café. O vício e o hábito são assim. Então, quando você tem uma rotina positiva e que lhe bota para estudar de uma maneira que funciona bem,
você se acostuma com aquilo. Então, você segue sempre mantendo aquela rotina. E aí mora a magia dos juros compostos quando você faz algo bem feito. Vai ser todo dia você acertando e fazendo direitinho para chegar no fim do ano e fazer muito bem feito. Porque você foi acumulando aquilo ali ao longo do ano. Então, assim, é importantíssimo que a rotina funcione para você. E não que você tenha que correr atrás dela com aquela bola de neve nas costas, porque sua rotina é muito ruim, certo? Então é isso, a rotina tem que ser muito, muito fácil. Uma rotina flexível e leve, tá bom? E claro, Isso. continuando a live aí, a gente vai explicar como montar isso. E acrescentando aí o que Pedro disse, é importante a gente entender que todos os artifícios que vocês conseguirem agregar ao seu dia a dia, à sua rotina, para somar conhecimento, somar prática, somar qualquer tipo de positividade para realizar uma prova melhor, é válido. Então, você adaptar o seu estudo para uma única matéria durante um longo período é simular o que vai acontecer no Enem. Então, estudar 4 horas de matemática seguido, ou 2 horas e meia, 3 horas, é a mesma coisa que você vai fazer no Enem. Você tem que se acostumar a fazer isso. E assim, qual é o mais comum? As pessoas só simularem durante o simulado. Uma vez a cada mês e olhe lá, sabe? Durante o simulado. Se você toda semana vai criando o hábito, vai criando o costume de ter a rotina e de vivenciar a realidade que você vai vivenciar naquele domingo de Enem, você vai tirar de letra aquele momento, entendeu? A ansiedade vai diminuir tudo isso. Porque você garantir um conforto mental, que é justamente a confiança, não é simplesmente se achar ou algo do tipo. É quando você pratica muito uma atividade, você fica tão boa ou aquilo se torna tão habitual para você que você tira com mais facilidade. Como ele disse, a atividade física. A primeira semana de academia, todo mundo está morto, com o braço doendo, não consegue dormir nem andar. Mas aí vai 1, 2, 3 semanas, daqui a pouco, teoricamente, está gostando, né? E quer repetir aquilo, vê os resultados positivos. A mesma coisa na atividade intelectual, né? Não é nem. Você começa uma semana tentando cumprir uma rotina que é pesada por ter diversas horas de uma única matéria, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas de matemática, você vai achar ruim, você vai achar desconfortável, você vai ficar cansado, mas se force, porque você vai ter que fazer em 2 horas e 15 minutos uma prova de 45 questões de matemática naquele domingo. Então você tem um ano inteiro para se acostumar com esse domingo. Por que não começar, né? Por que não começar a treinar essa atividade? Assim como linguagens, assim como humanas, né? Você fazer aquelas 45 questões de leitura, tem gente que tem facilidade. Eu, no caso, o pior dia para mim era o primeiro dia. Para mim, eu saía da prova destruído. Então, nos meus treinos semanais, nas minhas atividades semanais, eram tempos massivos de linguagens. Era uma prova inteira direto. Eu fazia 45 questões em 2 horas, tinha que fazer aquilo, tinha que me forçar. Era horrível, mas aí vai se acostumando, pegando o hábito. E quando chega no Enem, não é a realidade tão diferente do que você vivenciou durante todas as semanas. É apenas mais um dia, né? A gente fala assim com facilidade, digamos assim, mas a gente sabe dos problemas que existem durante o caminho, né? Mas o que a gente quer aqui é indicar mecanismos para facilitar a realização dessa prova, para facilitar a sua conquista. Né? Isso. E como a gente falou no começo, sem dúvida, a rotina adequada para essa prova e que faça você se condicionar para ela é a melhor estratégia possível. É o melhor mecanismo que você pode utilizar para chegar na prova fazendo aquilo com facilidade. É assim, aquela história. Treino é treino e jogo é jogo. Você tem que treinar no nível muito mais alto, porque senão você vai morrer no jogo. E aí todo mundo sabe o que é essa realidade de chegar no Enem, ter um branco, chegar no Enem, sair destruído da prova, faltar 15 questões de matemática. Pelo amor de Deus. Na minha primeira prova, no ano que eu estudei muito, foi muita aula, muita teoria, muito estudo. Assim, eu sempre falo, eu gastei mais tempo estudando no ano que eu não passei do que no ano que eu passei. Porque eu não estudei bem. E eu cheguei na prova do Enem, não fiz 7 questões de natureza e matemática, umas 5 mais ou menos. Então, assim, questões que eu perdi, eu nem li. Por quê? Porque eu não estava preparado para a prova. Eu não tinha feito um treinamento
onde eu me expus a mais dificuldade do que eu encontraria na prova. Por isso a gente fala que a sua rotina não pode ficar quebrada num turno, porque não tem isso o turno inteiro daquele pensamento. Como a Aura falou, são 2 horas e 15 para uma prova de matemática. Aí você quer, estudando um conteúdo só de matemática, sei lá, o professor terminou progressão aritmética. Aí seu horário de matemática está lá. 2 horas e 15 de matemática 1 e você passa para, não sei, linguagens, redação. Aí você quer, em 2 horas e 15 de estudo, estudando só um tema de matemática, achar que você está se preparando para, no fim do ano, fazer uma prova com 45 questões que você não sabe o tema, que você não vai ficar repetindo uma fórmula, vai também para o Enem. Não vai, não vai. Você vai chegar lá e sofrer com isso. Então, sua estratégia tem que estar alinhada com isso, sua rotina também, certo? Vamos seguir aqui para falar dos outros... Dominique comentou aí, ó, verdade, viu? A confiança que a rotina traz... que a rotina gera é preciosa, exatamente. Dominique é uma amiga minha de infância que passou comigo no ano passado. A gente terminou o pré junto, fez os anos de cursinho todos juntos, passamos juntos também. Caramba, massa. E aí, vamos lá, galera. Falado isso, assim, falar do quanto a rotina é positiva para a sua preparação, vamos começar a introduzir um pouco mais a realidade que a gente vê por aí da rotina, para ver se alguém se identifica. E a gente conhece muita gente que se identificava com isso quando a gente ia montar o horário, né, ao longo do começo do ano. E para mostrar o quanto isso não é positivo. As pessoas veem o valor de ter uma rotina. Beleza, isso elas veem, mas não sabem aplicar isso do jeito correto. Eu acho que todo mundo aí tem um amigo, ou se não é essa pessoa, que já montou aqueles horários de estudos, que cometem aquele crime, porque isso deve ser um crime, de ter lá no cronograma, na tabela, em algum espaço, uma soma para você calcular, né, quantas horas de estudo total tem a sua semana para você botar lá em cima no cantinho, carga horária total, aí 35 horas, 25 horas. Aí fica aquela briga, né? Fui montar meu horário de estudos, deu 30 horas. Aí o outro vai, não, meu, deu 35. Gente, isso é a maior besteira, cagada que você pode fazer, assim, se preparando. Porque você está se baseando numa rotina que você foi somar as horas para dizer se ela era boa ou positiva. Você nem começou a fazer e está, né, se garantindo, achando que está bem, por conta da quantidade de horas que você supostamente vai estudar na semana. Isso gera aquele efeito de você querer sempre botar mais e mais coisa dentro do seu cronograma e ficar cada vez mais longe de praticá-lo. E aí não adianta, certo? Realmente não tem para correr, não vai funcionar. Tá bom? Eu dou esse exemplo porque eu fui esse aluno. Eu tive vários amigos que foram também, assim, de montar horário, de ter lá uma caixinha para você somar a quantidade de horas que você fez. E, gente, é pouquíssimo efetivo, se não for negativo, para o seu estudo, tá certo? Então, o que Marina falou aí. Marina falou, eu passava mais tempo fazendo cálculo do que estudando. A pessoa passa mais tempo fazendo o horário de estudo do que estudando. Todo dia faz um horário de estudo diferente. Todo dia. Exatamente. Passa o dia inteiro se organizando para estudar no outro dia e no outro dia. E não estuda. Sai do canto. Daniela perguntou, isso serve também para os vestibulares, para os outros vestibulares. Com certeza, Daniela. Essa rotina que você pratique bem vai servir para qualquer tipo de prova, como a Aura falou, para qualquer tipo de atividade intelectual. Certo? Tem um exemplo... Tem dois caras, um eu não lembro o nome agora, mas os dois estão no YouTube, o outro, se eu não me engano, é Fernando Mesquita. Eles falam sobre concurso público, né, para a área de direito e tudo mais. Nossa. E aí eu gostava muito de ver os vídeos motivacionais e eles sempre falavam, era unanimidade. Dois caras sensacionais em aprovação de concurso. Sempre falavam sobre a prática. Sempre falavam da prática antes da teoria. Esse Fernando Mesquita, principalmente. Ele passou, se eu não me engano, no concurso da PRF em 58 dias de preparação. E o que ele fez todo dia, praticamente, eram provas antecessores a que ele ia fazer. Né? Isso é muito legal e a gente vai começar a entrar mais nesse ponto agora. Como o Álvaro estava dizendo, a prática é uma chave na sua preparação. E essa prática, como a gente falou também na live de terça, ela costuma ser totalmente desvalorizada e desperdiçada. A gente costuma se preparar, vamos lá, acho que quem se preparou para Enem já ou está fazendo isso sabe que é exatamente desse jeito. Você sai da aula, aí você vai ler a teoria da apostila da aula que você teve para depois você pegar as questões e fazer 40 questões do mesmo tema, certo?
Quem viu a live de terça lembra da pirâmide de William Glasser que a gente mostrou, que mostra como o aprendizado se adequa dentro de um estudo ativo e valoriza muito mais a absorção de conteúdo. Enquanto ler, ver e ouvir vai até 50% de absorção, que é assistir aula, praticar retém em média 80%. Só que essa prática que você faz desse jeito, você leu a fórmula 500 vezes na leitura, depois de ter visto a fórmula sendo aplicada durante a aula, e para pegar 40 questões e repetir a fórmula, né, 15 vezes, 20 vezes. No máximo dá uma interpretaçãozinha. Então, assim, você está desperdiçando a melhor parte do seu estudo, que seria a prática, com uma maneira, com uma sequência de estudos que tira toda a surpresa que a prática tem e a capacidade de fazer você elaborar o raciocínio que ela teria. E aí é o que Álvaro vai falar, né, e ele começou a falar, que a gente sempre monta isso com nossos alunos, certo? É um dos nossos pilares para montar o horário de estudos. Que você priorize a prática e organize de alguma maneira que a prática seja valorizada. O que a gente faz, agora falando das aulas da mentoria? O aluno, antes de assistir a aula, pratica o simulado, ou seja, as questões, a prática, é o primeiro momento na sequência de estudos dele. Para que ele faça muita questão, erre muita questão, encontre muito efeito surpresa fazendo aquilo, aí ele vai para a aula. Então, essa aula deixa de ter o caráter expositivo para ter o caráter de correção, o que é muito mais positivo para o aluno. E depois da aula, a gente sempre bota no horário de estudos dele o estudo teórico. Então, em vez de você fazer, né, aula, leitura e prática, você faz prática, aula e leitura. A leitura, que é o pior meio para se aprender, para você reter informação para o longo prazo, porque você não está elaborando raciocínio ali, fica lá atrás. E a melhor maneira de se reter conhecimento, que é a aplicação, é a prática, fica logo no começo. E aí esse ponto, Álvaro pode falar muito melhor porque ele fazia isso para todas as matérias dele na preparação, é um ponto essencial. E aqui, nesse momento da live, a gente já entra no encaminhamento para como montar uma rotina positiva. A gente tem 4 pilares essenciais e o primeiro deles é esse: valorizar a prática. E aí, Álvaro, fala aí como é que você fazia? Com todas as matérias, como você fazia? Vou até aproveitar a pergunta, se eu não me engano, de Isis, né? Ela diz assim, o que vocês pensam sobre estudar um turno, única disciplina? Assim, era o que eu fazia. Isso depende muito da sua carga horária, né? Eu, por exemplo, não assistia aula, eu só assistia aula quando extremamente necessário, estudava tudo sozinho. Então, na teoria, eu tinha um tempo maior. Mas, basicamente, o que a gente aconselha a fazer é dividir o seu dia não em horários estratificados, mas em turnos. Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. E nesses horários, você vai depositando ali as suas metas, né? Eu gostava, e eu aconselho fazer, realmente um turno inteiro de uma disciplina, como uma tarde inteira de matemática, é extremamente positivo. Porque ao mesmo tempo que você está um tempo grande, né, praticando a mesma matéria, simulando aquilo do Enem, você tem uma dedicação total àquela matéria. E aí você vai distribuindo isso durante a semana. Você pode observar que quando se tem muita aula, quando você prioriza muitas aulas, fica curta. A semana fica extremamente reduzida e é difícil botar diversos momentos de prática, teoria, grandes, né? Então, o que você deve fazer? Observar as matérias que você tem mais facilidade e as que tem mais dificuldade para distribuir de melhor forma. As de mais dificuldade vão ter uma atenção maior, vão ter um turno menor, né? Vão ter um turno maior e vão ter a presença da aula e tudo mais, e as matérias com menos dificuldade vão ser pontuadas em momentos mais curtos, né? O meu caso, o meu exemplo, eu vou citar aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionaria isso. A matéria de humanas e linguagens, para mim, era bem complicada. Só que o que eu guiava, sempre deixava o horário, aquelas 2 horas e pouquinho, 2 horas e 15, 2 horas e meia, para um simulado, e um momento posterior para o estudo daquele simulado. Certo? Então, eu estudava tudo aquilo que eu estava errando, sempre que fazia um simulado. Toda semana, meu estudo era guiado por simulado, tanto linguagens quanto humanas. Eu tinha uma base boa de humanas, né? E de linguagens, nem tanto. Só que é um dia que o TRI é baixo, não tem tanta ênfase, digamos assim,
na nota, mas é preciso, obviamente, dar atenção àquilo. Então, eu guiava pelo simulado e estudava posterior. Matérias como matemática, que tem um TRI muito alto e muito importante, apesar do peso ser pequeno, e natureza, que o TRI é normal e tem um peso altíssimo, aí tinha um tempo de dedicação de fato. Além de ter o tempo de física, de química e de biologia, eu tinha o tempo do simulado, que ao mesmo tempo que eu praticava mais um pouco essas 3 matérias, eu ia e adicionava um tempo de correção daquelas matérias, né, daquilo que eu estava errando ali. Então, teoricamente, eu estudava 2 vezes na semana Química, Física e Biologia, nos momentos respectivos para cada matéria, que correspondia mais ou menos ao cronograma do cursinho, né, seguindo aqueles capítulos, e ao mesmo tempo o tempo de estudo do simulado, correção desse simulado. E distribuía isso para todas as matérias, né, as que precisava de aula. Eu colocava a aula como uma biologia, uma humanas da vida, que tem um conteúdo bem maior, mas só nos momentos em que eu tinha realmente dificuldade, né? E isso aconteceu principalmente depois do meu tempo maior no cursinho. Mas desde o começo, se você guiar na metodologia questão, aula, teoria, você vai otimizar muito mais seu estudo. E o tempo que, quando você olha, é extremamente reduzido, na verdade, é amplo. Porque não necessariamente você vai estudar tudo, porque tem muita coisa que você já sabe, né? Então você vai focar naquelas suas lacunas. Isso. Eu tenho um ponto para dar sobre o que o Álvaro falou e para falar outra coisa sobre a importância de você inverter sua ordem de estudos, como a gente estava dizendo aqui, e o quanto isso vai fazer você ganhar tempo. Primeiro, sobre o que o Álvaro falou. É exatamente isso. A magia de se fazer o simulado manualmente é essa. Porque aquela matéria que você estuda, né, um turno biologia, um turno física, um turno química, agora você duplica. Porque quando você faz a prova, você treina as 3 de novo, e esse é o ponto-chave do simulado de naturezas, e quando você corrige a prova, você estuda mais uma vez. Então, você ter esse método, essa ferramenta, que é o simulado na sua semana, garante que você, com uma carga horária muito pequena, porque fazer uma prova é coisa de 2 horas e meia, ou pelo menos deveria, e corrigir é coisa de mais de 2 horas, você consegue estudar novamente 3 matérias que são chave para a sua nota se você está querendo algum curso na área biomédica, certo? E aí o ponto que eu ia falar, para explicar a importância de você inverter aquela ordem normal, é sobre os resumos. Eu acho que quem se prepara para Enem sabe o que é fazer um resumo. Todo mundo faz, assim, não tem quem não faça. E um problema muito grande na história do resumo é o tempo que você perde para fazer ele e a validez que ele tem, que assim, é quase nula. É você reescrevendo num papel o que você acabou de interpretar de um texto, de uma aula. Perceba como seria mais interessante você reescrever ou escrever num papel questões, assim, raciocínio que você está elaborando a partir da questão, a partir de um enunciado, de uma pergunta. Então, assim, quando você deixa de lado, vamos lá, sequência antiga, aula, teoria, ou seja, leitura do módulo, questão. E aí, entre a teoria e as questões, sempre rola aquele resumo. Quando você começa a pegar as questões para fazer antes ou logo depois da aula, você não sente mais a necessidade de ir para o resumo. Por quê? Vamos supor que você assistiu uma aula de MRUV, aí vai direto para as questões. Você começa a errar muito ali e tentar aplicar muito o raciocínio que você viu na aula. Então você vai errar pra caramba. Mas quando você for ler a teoria, você não vai voltar para a questão para fazer um resumo. Você vai voltar para a questão para reescrever e fazer a questão do jeito certo. Então, basicamente, o resumo que existia nesse intervalo deixa de existir. Porque você vai direto para as questões e o seu resumo vira refazer as questões, entendeu? E aí você ganha um tempo precioso, fora você estar valorizando muito mais a prática e, claro, que gera muito mais aprendizado e absorção de conteúdo, certo? Então, assim, vendo a realidade que existe agora, de quarentena, de aula virtual, de tudo isso, o que seria o mais claro a se fazer nesse esquema de rotina que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, uma segunda-feira seria a sua aula de física, que agora é tudo gravado, então você pode ver o horário que você quiser. Vamos lá, segunda-feira, à tarde. Você começa a ver o capítulo que vai ver da semana, faz as questões e depois vai assistir aquela aula, né? A aula dedicada à teoria em si. Às vezes tem uma aula de questão, aula de tudo mais, você só vai ver a aula
das questões que você errou, obviamente. E aí você já reduz um tempo, né? Você já vai assistir a aula com os seus erros e depois já vai para a teoria para perceber melhor, né, mais nitidamente o que você está errando. Então você vai passar aquele turno ali fazendo isso, praticando aquela quantidade de questões e acrescentando a consolidação do que você errou e consolidando também o que você já sabe, né? E aí, nesse tempo, às vezes é um tempo bem grande, né? Uma tarde, por exemplo, são 4 horas. Você pode acrescentar também o estudo daquilo que você errou em física num simulado do final de semana, por exemplo. Nunca deixe de corrigir aquilo que você errou no simulado. E aí você repete isso para as outras matérias, né? Vai distribuindo isso durante a semana e durante os turnos que você preferir. Outra dica que eu gosto de dar é que priorize as partes mais importantes para o estudo da tarde. Mais uma vez, porque o período da tarde vai ser o mesmo período que você vai fazer lá no Enem. Esse período aí de 1 a 2 horas até 6 e pouco é o período que você vai estar no Enem fazendo essa atividade. Então, matérias importantes no mesmo período do Enem, você vai estar simulando mais uma vez o que vai acontecer no Enem. Assim como colocar um simulado extra na sua semana, tente colocar no final de semana, por exemplo, entendeu? Tudo que você puder acrescentar como artifício para simular o momento do Enem é positivo. Perfeito. Então, assim, vamos agora direto para uma suposta montagem de horário, né? Assim, vocês vão estar assistindo, a gente não está montando horário para vocês, mas vamos falar quais são os pontos-chave que a gente utiliza para montar um horário. Primeiro que a gente falou é esse, inverter a sequência que você faz normalmente de aula, leitura, questão. Valoriza a questão. Sai da aula para a questão ou, se possível, faz as questões antes da aula, para você assistir a aula já com muito mais foco, porque você já conhece o erro, você já viu um pouco da matéria. O outro ponto, organize seu horário, que foi o que a Aura falou agora, sempre de acordo com a sua energia e a realidade que você terá no Enem, certo? Por exemplo, você tem uma dificuldade muito grande em matemática e física. Foi até uma situação de horário que eu montei ontem. Então, o que é que você deve fazer? O que é que seria ideal para isso? Bota matemática e física no começo da semana, na segunda ou na terça-feira. Por quê? Porque você está com mais disposição, o domingo deve ser usado para isso, para você recarregar e estar disposto na segunda-feira, e aí você já garante a semana estudando o que para você é prioritário, entendeu? Faça sempre as suas obrigações primeiro, até para ficar mais leve e poder seguir a semana sem esse peso de não ter realizado ainda o que você tem mais dificuldade, tá bom? Então, assim, procure sempre valorizar dessa maneira. Como a Álvaro falou, o período da tarde é um período muito importante porque você vai fazer o Enem à tarde. Então, tente pelo menos praticar à tarde e, assim, deixar esse momento, sei lá, talvez não para as aulas, deixe as aulas na manhã ou à noite. Era um negócio que eu também sempre procurava fazer. Porque à tarde você vai estar, no fim do ano, tendo que dar todo o seu gás além do estudo para a prova. Então, você só vai ganhar se você passar o ano inteiro praticando desse jeito. Essa é uma live, assim, que inclusive a gente ano que vem, sem dúvida nenhuma, vai fazer antes de começar a preparação. Para que vocês já possam ver de um jeito diferente como escolher as matérias e os horários de estudar. Porque isso, assim, é um ponto-chave. Já agora, com o ano rolando, já tem nossos horários fixos e não tem muito o que fazer. Mas como o Álvaro falou, né, a gente está numa realidade nesse momento bem diferente. Que você vê aulas gravadas, na maioria dos casos. Então, aproveite desse jeito. Veja aulas, preferencialmente de manhã ou à noite, para que à tarde você estude. Você use sua cabeça para você elaborar o raciocínio que você vai fazer certo no fim do ano. Isso, e assim, o turno da noite, o da manhã também, para algumas pessoas é mais curto, né? Tem gente que gosta de acordar um pouquinho mais tarde. Mas assim, o turno da noite seria um turno de no máximo 3 horas, né? Que é das 7 às 10. Você não pode estender um turno da noite até 2 horas da manhã, porque você vai começar a embolar todo aquele seu horário. Então procure manter isso, né? E jogue realmente essas aulas para esse turno noturno, por ser um turno mais reduzido. E a prática, coloca aí no meio da semana, né? Perfeito. Então, assim, como essa live tem muito conteúdo, vamos lá fazer uma revisão dos pontos mais importantes que a gente falou até agora. Primeiro, organize seu horário em blocos, não segmente sua rotina, porque no Enem não vai ter segmentação, é a tarde inteira pensando do mesmo jeito, certo? Até para você se condicionar. A manhã inteira com matemática, a tarde inteira com física.
Isso vai ser muito cansativo? Vai, mas você está treinando agora. O treino é para ser mais cansativo do que o jogo sempre. Segundo ponto que a gente falou, priorize a prática na sua rotina. Isso vai lhe dar mais tempo e uma rotina mais fácil de você seguir. Cheiro, vó. Minha avó batendo palminha aí na live. E aí, galera, priorizar as questões. Faça a questão antes da aula ou logo depois da aula, se possível. Isso vai lhe fazer ganhar muito tempo, porque você não vai mais ter aquela necessidade de fazer resumo, que é uma coisa muito pouco produtiva, certo? Terceiro ponto é a situação da sua energia. Aproveite a sua energia para matar suas prioridades, suas matérias que você tem mais dificuldade logo. Então, assim, começa a semana estudando que você tem dificuldade, na segunda, na terça-feira. Dentro desse terceiro ponto, a questão da tarde. Deixe sua tarde sempre para você estudar, porque no fim do ano você vai ter que estudar durante a tarde. Você vai ter que elaborar raciocínio, não vai ser assistir a aula no dia do Enem, durante a tarde, vai ser fazer uma prova, certo? E agora vamos seguir. Outro ponto que é muito importante, e assim, dando sequências a esses que a gente já falou, e que costuma ser muito deixado de lado durante o ano, é o seu sono, certo? É o seu descanso. E assim, esse ponto não dá pra gente, não ter muito o que falar, sabe? A gente realmente não consegue entender como é que a gente desvaloriza tanto. E realmente, eu desvalorizei muito meu sono por muito tempo, principalmente nos meus tempos de Enem. Álvaro, acredito que também já viveu essa realidade. E assim, isso é a pior coisa que você pode fazer. Você perde produtividade nos dias seguintes e você perde uma retenção muito grande de conhecimento, de estudo que você faz durante a noite, certo? Então, assim, não invente de fazer aquela rotina que, por mais que você fale, eu sou noturno, eu produzo muito de madrugada, à noite. Gente, cuidado. Essa é uma rotina que faz você trabalhar de uma maneira muito desfuncional para o seu organismo, certo? Quando a gente fala de sono, tem um ponto muito importante aí, que é melatonina, certo? Eu acho que todo mundo vai saber o que é melatonina, mas caso não, é o hormônio que lhe induz ao sono. Então, assim, não adianta você ficar de noite trabalhando, estudando e, claro, fazendo isso sempre com muita exposição de luz, porque senão você pega no sono e aí você vai estar cortando a sua liberação de melatonina. Por quê? Porque a melatonina é um hormônio naturalmente liberado quando o seu corpo está se expondo a uma quantidade menor de luz. Seu cérebro interpreta isso como a noite. E seu corpo é programado, certo? Para dormir durante a noite. E com isso, se você não tem essa melatonina sendo liberada, quando você deitar para dormir, sei lá, você vai deitar para dormir 3 horas da manhã, por exemplo. Você está com muito pouco melatonina. Porque para você ter ficado até as 3 da manhã acordado, foi na base de muita luz ligada no seu quarto ou de café. E aí pronto, você deita para dormir. Mesmo que você durma de 3 às 11, que seriam 8 horas de sono, você dorme sem melatonina, um sono horrível, recupera quase nada para o dia seguinte acordar cansado. E assim, né, num horário muito quebrado. Você não vai acordar de 11 horas para estudar. Você vai ficar enrolando até a hora do almoço, provavelmente. Então, assim, pense desse formato. Pense desse jeito, certo? Vale muito mais a pena você organizar um sono adequado, que você para de estudar às 10 e vai dormir de 11, ou de acordo de 6, do que você ficar querendo quebrar essa sequência e estar sempre cansado, sem ter um organismo que está descansando bem para recuperar energia para o dia seguinte. Isso, claro, pela questão da melatonina. Não é porque, sei lá, dormir de madrugada, você não vai dormir 8 horas. Você pode dormir 8 horas de 3 às 11, mas não vai ser o mesmo sono de dormir de 10, por exemplo, às 5 da manhã, às 6 da manhã. Exatamente. E aí, Álvaro, tem aquele adendo que eu sempre falo, que assim, a gente não pode esquecer de falar, que é a questão do café, da cafeína e da iluminação do seu ambiente de estudos. Procure sempre estudar em um ambiente à noite com pouca iluminação. Então, assim, uma questão de investimento para a sua qualidade de estudo, comprar um abajur e um abajur com luz amarela sempre. Por que não luz branca, aquela luz normal? Aquela luz branca é interpretada pelo seu cérebro como a luz do sol. Ela tem uma frequência de luz muito parecida, seu cérebro interpreta como luz do sol e, claro, corta, né, a liberação de melatonina. O que acontece? No celular, você também tem essa luz azul, essa luz de LED muito forte. Então, quem tem iPhone e iOS, procura sempre ligar aquele Night Shift para ficar com aquela tela mais alaranjada. E quem tem Android, geralmente se chama modo de leitura ou modo noturno. Também ligue sempre, porque vai melhorar muito seu sono. E não ligue de 10 horas da noite, não. Porque geralmente, no padrão, se você só botar para ligar,
ele fica ligando automático às 10. Mas às 10 você já perdeu muito tempo de liberação de melatonina. Ligue sempre às 7. E aí, quando você estiver estudando, dá umas 7h30, 8 horas, você já desliga aquela luz do quarto, assim, a luz normal, né? Pronto, desliga essa luz e fica só com o abajur na sua mesa. Porque você já vai estar no ambiente muito mais escuro, vai começar a liberar mais melatonina e você dorme muito melhor. Isso. E acrescentando, além do sono, outra coisa muito importante para conseguir manter a produtividade, não ter tanto cansaço, são as pausas, né? As pausas durante o estudo. E mais uma vez, batendo na tecla de que quanto mais você simular o Enem, melhor, as pausas também deveriam ser semelhantes às pausas que você faz no Enem. Por exemplo, um estudo à tarde, sei lá, um turno de 4 horas, você pausar a cada 2 horas, que normalmente é o que se pausa no Enem, né? Pausa ali uma prova, vai ao banheiro. Claro que com um tempo maior de intervalo, 15 a 20 minutos, você come, toma água, olha um pouquinho o celular. E é bem importante essa pausa para começar uma nova etapa, né? E assim, é muito bom estar de olho naquilo. Certo? Isso. Foi ótimo que o Arthur falou agora, porque muita gente pergunta, aquele método Pomodoro. O método Pomodoro é muito bom se você realmente está começando. Se você é péssimo para estudar, você não tem nenhum hábito, vale a pena, que é você estudar 25 minutos e para 5, 25 para 5. Mas para uma realidade de Enem, tente não utilizar esse método, porque você vai ter que fazer uma bateria muito grande de uma vez. Então, o mais distante que você puder ficar desse intervalo que sempre, né, acontece, um intervalo muito frequente, melhor, certo? Até porque, com a quantidade de estímulo que a gente tem, né, para não estudar e distração, você ficar parando a cada 25 minutos para pegar o celular, é muito fácil você se distrair e perder o foco do estudo, certo? Com Então, vamos dar certeza. sequência aqui, porque daqui a 7 minutos o Instagram corta a live. A gente já falou todos esses pontos. E um dos últimos pontos que a gente sempre bate com os nossos alunos é capítulo dado, capítulo estudado. Isso é fundamental para que você mantenha a linha do seu estudo e você não se perca no cronograma e comece a acumular matéria, certo? Isso. Pronto, perfeito, perfeito. Você pode aplicar também 45-15 se você está com mais dificuldade de manter uma rotina, mas é isso. Se você começar a manter, tentar aumentar esse intervalo aí. E aí, galera, voltando para o capítulo dado e o capítulo estudado. O que acontece? Todo mundo já ouviu falar disso, sem dúvidas. Assim, você vê a aula e estudar. E sabe como é difícil de você manter isso aí. Mas, assim, é o que a gente sempre fala na mentoria. Você tem que ter estratégia e você realmente não vai conseguir manter um cronograma sem estratégia. Se você quiser estudar tudo, não vai ter como você fazer um capítulo dado, capítulo estudado e funcionar na sua rotina. Porque é muita coisa. Então, é você ter a malícia de priorizar a sequência capítulo dado, capítulo estudado para as matérias que são mais importantes para você. Você quer medicina, naturezas e matemática, certo? Se você quer direito, foque em humanas e linguagens. E aí, procure sempre você não se comprometer a estudar toda semana o conteúdo da aula de humanas, porque isso vai deixar a sua semana muito cheia e sem aquelas brechas que são muito importantes. Para as práticas de simulado, certo? E 2, para a pergunta que a Letícia acabou de mandar, que é você ter na sua rotina momentos de, assim, sei lá, sem nada, momentos livres, que serão momentos de pendência. E aí, Letícia, é muito importante você ter um cronograma, e nesse cronograma ter momentos de pendência, que é para você resolver quando a matéria acumula. Por exemplo, o final de semana. Você tem que ter o final de semana disponível para estudar o que ficou acumulado da semana, porque acontece. E se você não tem aquele momento ali disponível, não tem de onde você tirar, certo? E aí a gente já vai até para um dos últimos pontos que eu estou indicando muito para a galera que está montando a hora de estudos comigo de novo, né? Porque assim, com a quarentena mudou tudo, muita gente vai montar horário novamente. A dificuldade é muito comum agora nessa quarentena de ter vontade de estudar, de conseguir produzir numa realidade que acaba sendo tão cansativa, de estar sempre no mesmo ambiente e estar com a família inteira em casa, aquela distração o tempo inteiro. Qual é um método muito importante, muito bom, que vai ajudar vocês a ter produtividade agora? É um sistema de meta, recompensa, meta, punição. Por exemplo, você está gastando muito menos tempo agora com trânsito. Ir para o cursinho, voltar para o cursinho. As aulas online costumam ser mais rápidas. Em vez de gastar 4 horas, tem matéria que em 2 horas e meia o professor já resolve tudo. Então, com isso, sua rotina certamente está consumindo menos tempo. E se ela está consumindo menos tempo seu, aquele seu cronograma ou aquele seu dia de estudos que terminava às 10, pode agora terminar às 8. E aí é onde entra a história do sistema meta-recompensa. Você diariamente bota a sua meta diária com o seu cronograma
E se você conseguir bater porque você foi eficiente e terminou até as 8, recompensa. De 8 às 10, sei lá, você vai sair para caminhar, no caso, não saindo de casa. Você vai sair para caminhar, você vai ver um Netflix, assistir uma série. Então, é real, assim, é um negócio que eu estou dizendo para os alunos, não se vicie numa série agora. Aquela série que você queria ver há uma vida e não assistiu ainda, pronto. Você está na hora certa agora. Porque todo dia você vai ter um estímulo muito positivo de assistir alguma coisa que vai dar um prazer e vai fazer você querer fazer seu dia funcionar bem. Não adianta aquela conversa de, lembra do seu propósito, lembra do que você quer para o seu ano seguinte, porque, tipo, é o seu hoje. O seu hoje está muito cansativo. Você ficar falando daqui para o fim do ano, de Enem, acaba perdendo muito do sentido. Mas se você trabalha com um sistema de metas diário, como a gente estava falando, você vai ter muito mais estímulo para fazer bem feito agora. E, claro, na frente, colher os frutos positivos disso. Aí, vamos lá. Não conseguiu dar conta do seu dia, ficou enrolando, acordou tarde, dormiu muito. Beleza. Quando der 8 horas da noite, sua rotina que já devia ter terminado, você não conseguiu terminar. E aí, pena para você que vai ter que ficar até às 10 estudando, em vez de deitar na cama e assistir sua série. Eu acho que, assim, dar essa dica é muito, muito importante para você ter mais vontade diariamente, ter uma rotina mais dinâmica e conseguir bater certos seus compromissos. Quer falar alguma coisa? Eu acho que o geral era isso. Eu acho que eu queria acrescentar alguma coisa que você falou um pouco antes, principalmente para quem já tem uma facilidade maior em alguns conteúdos, quem já está aí no segundo, terceiro, ou sei lá qual ano de cursinho, é que vocês não têm que ter medo de não assistir uma aula daquilo que você domina, puxa vida, sabe? Tem gente que eu via que acertava 40 em linguagens, 45 em linguagens, mas estava lá estudando barroco, tudo de novo, fazendo resumo, tudo de novo, velho. Assistindo aula pra caramba, tudo de novo. Mas estava lá, todo simulado, acertando 40, 45 linguagens. Ou então, fecha tudo de química, é monitor de química. Aí vai lá assistir aula de química. Entendeu? O cara é professor de química, acerta 15 de química, todo simulado, e vai assistir aula de química. Você deveria assistir aula de química de um conteúdo que você errou no simulado e que você não saberia, né? Então, esse é o propósito. Esse seria... não tenha medo de fazer isso, sabe? Ano passado eu assumi a monitoria de física, mas desde 2018 que eu não assistia a aula de física, porque é uma matéria que eu tinha extremamente facilidade, eu gosto muito de física, então eu não estudava física, eu não ia para a aula de física, entendeu? Eu só assistia a aula de física quando eu errava alguma coisa e eu não lembrava, eu não sabia de fato, aí eu ia para a teoria. Mas com o passar dos anos, com a prática, tem matéria que você nunca esquece, que você aprende e fica, sabe, com muita facilidade. Não é tudo, porque se fosse tudo, você fechava todas as provas, né? Mas são algumas. E aí já garante um tempo extra para você praticar. Então é melhor você continuar praticando a matéria que você já sabe, fazendo questões dela, diversos tipos, diversas maneiras de abordar o mesmo conteúdo, do que você assistir a mesma aula. Né? Vetores, você faz todas as questões de vetores, vê vários modelos de vetores, é bem melhor, né, de questões que abordam vetores, é bem melhor fazer isso do que assistir mais uma aula de vetores. Exatamente, assim, você ter essa malícia de priorizar o que você precisa, como a gente já vem falando muito essa semana. Galera, deve cair a live dentro de 1 ou 2 minutos, então assim, para a gente encerrar, vamos fazer uma revisãozinha rápida de todos os pontos que a gente falou aqui, certo? Que são importantes, que vão embasar a sua montagem de horário de estudos, tá bom? A gente começou falando, né, da importância de você não segmentar o seu horário para se preparar para o Enem como o Enem quer. É um turno inteiro fazendo naturezas e matemática, só raciocínio lógico, só números. Então, não quebre seus turnos. É um turno inteiro com matéria só. É a melhor maneira de se preparar, sem dúvidas. E dá tempo de fazer isso. O segundo ponto, organize seus horários, né, a partir da sua energia. Então, assim, se você tem muita dificuldade em física ou matemática, por exemplo, comece a semana por esses pontos, para que você garanta que você deu conta deles logo e com mais disposição. Vai cair em 20 segundos. Tá. Ter um sono de qualidade para produzir mais, capítulo dado, capítulo estudado, e para encerrar, valorizar as questões ou antes da aula ou logo depois. Deixe o resumo de lado, faça a leitura só no fim, porque a leitura não gera conhecimento,